Qual a melhor estratégia de composição de equipe? Component Team ou Feature Team? Fala pessoal, Rodrigo Pinto falando aqui, consultor e trainer pela Jai School. E já vai deixando o seu like ou se inscrevendo. Ajuda o algoritmo a encontrar mais conteúdo e te entregar com mais assertividade. Então faça esse favor aí, também compartilhe, ajuda a gente a disseminar esse conteúdo para mais pessoas, ajudando mais pessoas aí a entender mais, aí, a vivenciar mais, ter mais resultados por meio da agilidade. Vamos lá, gente. Então o tema de hoje é: qual estratégia utilizar para a composição da minha equipe? Então eu vou colocar duas estratégias principais aqui, que são Component Team e Feature Team. O contexto que nós temos aqui, gente, é quando uma empresa está migrando para a agilidade, ali ela tem que escolher como compor os times, né? Os times ágeis que estarão sendo formados, de que forma, de que natureza esses times serão. Ou, se a gente estiver falando também de uma expansão da agilidade ali, ou de uma única iniciativa, de um produto, assim que a gente vai colocando mais pessoas dentro daquele produto, dentro daquele programa, dentro daquele time, como que a gente vai fazer o desmembramento disso em mais equipes, né? Em 2, 3, 4 times? De que natureza serão esses times, né? Como que essas pessoas estarão organizadas? Então esse é o contexto que nós temos aqui. A primeira estratégia que eu quero mostrar para vocês é a Component Team. Pessoal, essa estratégia provavelmente você já tem conhecimento, porque é uma estratégia que já se difundiu muito desde as décadas passadas, quando a gente fala sobre, por exemplo, estrutura de empresas departamentais. Então, um departamento numa empresa tem um conceito de Component Team, que é o quê? Você separar pessoas de uma mesma função, às vezes atreladas a uma mesma tecnologia, pode ser, se estiverem construindo um software, por exemplo, atreladas a um componente único. Então, um único componente da aplicação, você pode ter pessoas se organizando simplesmente com esse objetivo, dado uma mesma tecnologia, ou trabalhando no mesmo componente, ou sendo da mesma função, né? Sendo somente programadores, sendo somente testadores. Esse tipo de time a gente chama de Component Team, que ele vai ter um olhar bem focado ali, bem especializado de uma determinada natureza. Se eu estivesse falando do ramo musical, por exemplo, eu poderia fazer um time só de guitarristas. Isso seria um Component Team, ok? Então eu pego uma especialidade e junto ali as pessoas que comungam daquela mesma função ali, conhecimento, tecnologia. Quais são os benefícios, pessoal, de você trabalhar com essa estratégia aí de Component Team? Então as pessoas que estarão dedicadas àquele time, que farão parte daquele time ali, elas vão construir uma solução muito mais padronizada, muito mais até robusta e especializada. Por quê? Porque a gente vai juntar as pessoas ali, a gente vai juntar pessoas num único objetivo ali, que é justamente de fazer o melhor componente, né? De fazer a melhor tecnologia, de ter ali as melhores práticas para aquela função. Então aquelas pessoas elas vão somar os seus esforços para atingir esse objetivo. E um segundo benefício é também que essas pessoas elas têm a tendência a crescer mais ali dentro daquela função ali. Pô, se eu trabalho sozinho ali, se eu sou, né, um único guitarrista ali trabalhando sozinho na banda é uma coisa. Agora se eu estou trabalhando com 5, 10, 20 guitarristas ao meu lado, eu estou vendo várias técnicas diferentes ali, eu estou sendo estimulado ali, eu estou aprendendo com a habilidade, com o conhecimento de vários pares ali. Então isso provavelmente vai me fazer um melhor guitarrista, se a gente for pensar naquela minha analogia. Já o Feature Team, pessoal, qual que é a característica de um Feature Team? Se a gente estiver falando numa solução de tecnologia, a gente vai ter os componentes ou as camadas aqui. O Feature Team, ele corta essas camadas. Então, naquele olhar da analogia, não é eu fazer um time de guitarristas, é eu fazer uma banda. É eu ter um guitarrista, um baixista, um baterista, e eu conseguir compor assim um time mais polivalente, né, mais facetado ali, né, multifuncional. Os benefícios do Feature Team, pessoal, uma característica do Feature Team é ele ter um objetivo ali, ele vai ter um olhar end-to-end com relação a uma solução. Então, geralmente os Feature Teams, eles, por trazerem todas essas múltiplas funções, eles serão capazes de entregar uma funcionalidade para o cliente de ponta a ponta. Então, isso minimiza a necessidade de integrações de dependências externas com outros times.
dentro de um mesmo time, daquele feature team, a gente vai ter todas as capacidades necessárias ali, né? Habilidades de múltiplas camadas ali para conseguir entregar um benefício, uma função ali para o usuário de ponta a ponta. Então isso faz com que o time fique mais focado em entregar uma solução. A gente tem mais integração entre essas camadas, né? Pensa que no Component Team, né? Eu tenho o meu time é só de uma camada. Para eu fazer uma integração com o time de baixo aqui, eu vou ter que estabelecer algum tipo de canal de comunicação, algum tipo de evento, artefato, alguma maneira eu vou ter que me integrar. Por quê? Porque a minha estrutura do Component Team ela é mais forte no componente. Agora já no Feature Team, a minha estrutura é mais forte de ponta a ponta. Então eu tenho uma maior integração entre as camadas. Se eu precisar de alguém da camada de baixo aqui, essa pessoa está dentro do meu time. Eu bato no ombro dela ali e a gente consegue resolver muito mais, de forma muito mais responsiva, aquele problema. O que faz também, pessoas, que a gente evite aquela questão do eu fiz a minha parte. Quando a gente está no Component Team, a gente pode falar assim: ah, eu fiz a minha parte aqui, a minha camada, o meu componente, agora a culpa, agora o problema, a batata quente está com o time do outro lado ali, está com o time da outra camada. A gente joga isso para lá e já não é mais problema nosso. Já no Feature Team, pessoal, a responsabilidade é end-to-end. Então não existe eu fiz a minha parte, a responsabilidade é de todo aquele time, né, de entregar, aquele objetivo deve ser entregue de ponta a ponta. E no fim, pessoas, qual estratégia nós devemos escolher, né? Então, no caso do Feature Team e do Component Team, quem diz que a gente não pode utilizar as duas abordagens, ok? Não no mesmo time, porque elas são mutuamente excludentes, mas numa mesma iniciativa, numa mesma empresa, a gente pode ter Feature Teams e Component Teams trabalhando em conjunto, trabalhando integrados, ok? Então essa é a primeira coisa, que é a gente pode ir por uma única estratégia, seja Feature Team, seja Component Team, ou a gente pode ter uma estratégia mesclada. É isso que eu quero apresentar para vocês. Um exemplo disso que eu vi na minha carreira, assim, eu trabalhei numa iniciativa escalada ali dentro de um grande banco, do qual a gente tinha 5 times Feature Teams e um time Component Team. Então esses 5 Feature Teams, eles se ocupavam a entregar funções end-to-end ali, né, de ponta a ponta para os usuários. Então eram objetivos de negócio que eles iam alcançar ali, né, como fazer, como entregar valor para aquele usuário. E um Component Team era um time de Data Science, Data Analytics e tal. Então esse time aqui ele era diferente. Eu gosto muito desse tipo de aplicação porque você consegue tirar o melhor de ambas as estratégias, ok? Voltando àquela minha analogia lá da música, né? Eu prefiro os Feature Teams, porque os Feature Teams são bandas, né? Que melhor estratégia nós teríamos para compor uma música, se não de compor uma banda, né? No qual a gente tem um guitarrista, um vocalista, um baixista, um baterista. Então a gente tem todos os instrumentos ali para entregar uma música de ponta a ponta. A gente consegue entregar essa música. Se a gente tivesse uma banda só de guitarristas, como é que ia fazer isso depois, né? Então no final, a minha hipótese aqui é que sempre que nós pudermos privilegiar os Feature Teams, nós vamos ter um melhor resultado com relação ao objetivo de negócio, a satisfação do usuário final. Porque esses são os objetivos que estão postos na mesa. E sempre quando a gente tiver um Component Team, a gente vai privilegiar o quê? O desenvolvimento de uma certa tecnologia, de um componente. A gente vai conseguir fazer com que aquele componente, aquela natureza ali, aquele contexto ali, ele se desenvolva mais. Os times ágeis, pessoal, por natureza, por definição, eles se aproximam mais do Feature Team, ok? Então a gente tem lá, por exemplo, no Scrum, a gente fala sobre isso, né? O time multifuncional. Então a gente já tem uma estratégia que está mais inclinada para os Feature Teams, mas como eu disse para vocês, né, saibam fazer uma boa leitura do ambiente de vocês, do contexto, saibam que vocês podem ter ali a abordagem que for mais conveniente, dado a circunstância e dado o objetivo que você tem no seu contexto ali na sua empresa. Pessoal, esse então é um tema que ele geralmente aparece em contextos de alta complexidade ali em larga escala, qual você tem múltiplos times. E a Agile School a gente está trazendo para o Brasil agora um treinamento chamado SPS, do qual a gente tem até essa conversa que eu acabei de ter com vocês, a gente aborda isso e mais outras, né? São 50 temas diferentes que nós temos ali, né? Ferramentas, técnicas para falar só sobre o contexto de aplicação do Ágil, do Scrum em larga escala, né? Com múltiplos times.
esse foi o tema de hoje, espero ter agregado a vocês ali. Compartilhem, por favor, esse conhecimento aí com outras pessoas e vejo vocês na próxima sprint. Até mais!